mexer aqui, meu irmão? Obrigado. Estou muito feliz e grato a Deus por estar aqui nessa noite com vocês. Quero pregar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor me colocou no coração. Meu nome é Zacarias, sou pastor do Ministério Amor Maior, em Santa Rita do Passa Quatro. Sou primo do reverendo Renato, que é pastor da igreja aqui. E a gente nem sabe como a gente se encontrou. A gente nem sabe como a gente acabou se conhecendo e ele vindo parar tão pertinho de nós aqui. Nós somos gratos a Deus pela vida dele, pela vida de todos vocês. Agradeço também ao conselho que aprovou o convite para essa noite. E eu quero compartilhar a palavra com você que está lá em 2 Crônicas. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou não sei se vai projetar aqui também, 2 Crônicas, capítulo 20. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 30. O texto vai ser um pouquinho extenso, mas a pregação não. Então eu convido você a ler comigo com atenção, porque tenho certeza que Deus já estará ministrando ao seu coração pela leitura da sua palavra. E confesso que às vezes, depois de pregar algumas vezes, eu sou pastor já há 30 anos praticamente, depois de pregar algumas vezes eu chego à conclusão de que seria melhor ter ficado apenas na leitura do texto. Porque às vezes a gente, em vez de ajudar, acaba atrapalhando a palavra do Senhor de falar aos nossos corações. Mas essa noite, com toda a dificuldade, esse microfone não gosta de visitante, né? Ok. Agora foi? Eu esqueci onde eu estava. No texto. No texto, né? Vamos lá então. 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, e nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o
que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, os filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeriel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles. Pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém a Josafá, à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém? Senhor amado, que o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis a Ti, porque és a nossa rocha, porque és a nossa esperança, Amém. porque és o nosso Senhor. Amém. Fale aos nossos corações nessa noite, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a vida da gente não é fácil. Só ousa dizer que a vida é algo fácil
pessoas iludidas, pessoas que não têm uma percepção clara das coisas, os loucos ou as crianças. Mas se você já tem alguma idade, já tem algum tempo de vida, se você já passou por alguma das experiências que são comuns a todas as pessoas, você há de concordar com o que eu digo no começo desta pregação. A nossa vida não é fácil. Às vezes precisamos tomar decisões, às vezes precisamos fazer escolhas, às vezes precisamos decidir que caminhos, se esse, se aquele, que estrada, se essa ou se aquela. Às vezes precisamos lutar com conflitos, dificuldades e situações que são maiores do que a nossa capacidade de escolher, de decidir ou de nos assegurar que estamos fazendo a coisa certa. Quem é o pai de família, quem é a mãe de família que não precisou tomar decisões na sua casa, decisões que dizem respeito às vezes à criação dos filhos, ao cuidado, à correção, à educação dos filhos, e quando enfrentava esses problemas teve uma nítida percepção de que tem problemas que são muito maiores do que nós, de que existem situações que desafiam a nossa força. Quantos já lutaram com problemas de saúde, com diagnósticos médicos, com asseverações feitas pela medicina e diante de um quadro, às vezes até terminal, se desesperaram por estarem diante de uma situação que não podia ser mudada, pela força do braço, pela força da capacidade, pela força humana. Quantos outros também não lutaram com problemas financeiros, com dívidas, com contas, com situações inesperadas que vêm roubando a estabilidade, o equilíbrio, a sensatez e acabam afundando pessoas em emaranhado de complicações financeiras que acabam, muitos até desanimando da vida, a ponto de até tirarem a própria vida por lutarem com questões materiais. Quantos também não enfrentam desafios no trabalho, não enfrentam desafios no casamento? Quantos já não foram surpreendidos pela notícia de uma traição? Quantos já não foram surpreendidos pelo anúncio de que o amor acabou, que agora é preciso tomar um novo rumo, um novo caminho? E situações essas que eu poderia ficar aqui a noite toda descrevendo, mas que só dizem para nós o que o texto assevera com muita clareza. Existem problemas que são maiores do que a nossa capacidade de lutar. Existem problemas que superam as nossas forças. Eu me encontro aqui com Josafá, um rei elogiado pela Escritura, elogiado pelo Senhor, nitidamente reconhecido como um dos bons reis que seguiram o caminho de Davi e não o caminho dos que foram contrários, do que fizeram coisas abomináveis diante do Senhor. Não um rei perfeito também, a Bíblia descreve os erros de Josafá também, mas um rei tido por um bom rei, elogiado pelo próprio autor do livro de Crônicas. Mas de repente, esse homem e a sua nação estão diante de um problema maior do que eles. Um exército inimigo, 3 nações, 3 povos inimigos se levantaram para guerrear contra eles, sem uma razão aparente, sem um motivo aparente, sem uma causa aparente. Eles não podiam dizer, bem, eles estão fazendo isso por causa disso, não sabiam dizer nem qual a razão da guerra, sendo que eles haviam sido bons com esses povos. Israel, o Deus de Israel havia sido bom com esses povos, não permitindo que Israel nem destruísse eles, nem lutasse contra eles, quando eles estavam saindo do Egito, rumo a essa terra onde agora eles moravam. Mas de repente, esses 3 reis se reúnem, esses 3 povos, esses 3 países se reúnem para lutar contra Josafá e o seu povo, a nação de Judá, o reino de Judá, a parte sul do reino de Israel, basicamente 2 tribos, a menor parte, a parte
aparentemente mais frágil, apesar de ser a parte mais forte, porque era a parte que tinha, além da presença, o apoio e a glória do Senhor presente entre eles. Josafá se depara com este problema. Josafá não era um bom rei? Era. Josafá não era temente a Deus? Era. Mas mesmo assim, enfrentava problemas. Talvez isso se aplique a mim e a você também. Às vezes nós perguntamos, mas Senhor, eu sou crente. Senhor, eu sou temente ao Senhor. Senhor, eu me esforço para andar com fidelidade na tua presença. Senhor, eu luto para fazer as coisas certas. Senhor, o meu testemunho de santidade é notável, é visível. Senhor, eu sou um cristão e as pessoas reconhecem e veem isso em mim. Mas mesmo assim, os problemas vêm, as lutas vêm. E aqui, querido, nasce uma fonte de problema para muita gente. Porque tem muitas pessoas que erroneamente pensaram que a nossa fé é uma blindagem, é uma proteção contra lutas, contra problemas, contra adversidades, contra desafios na vida. O fato, tem pessoas que encaram assim, o fato de eu ser amigo de Deus me poupa de passar por lutas, de passar por problemas. Isso é uma fonte de frustração para muitos crentes. Porque quando eles se deparam com os problemas, eles nem os enxergam de frente, ou talvez pior do que isso, eles ficam muito aborrecidos, muito zangados, e questionam a própria fé, questionam a igreja que congregam, e questionam o caráter de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, e isso é terrível. Mas quantos irmãos e irmãs você conhece, ou talvez seja um problema teu mesmo? Quantas vezes, diante de situações difíceis, nós questionamos a Deus? Nós questionamos a maneira dele proceder e nós ousamos até tolamente dizer que a gente tinha um jeito melhor de fazer as coisas. Se fosse eu no lugar de Deus, eu faria assim. Josafá nos mostra, nos fala, o texto que eu li, nos mostra, nos deixa claro que cristãos, pessoas tementes a Deus, pessoas honestas, pessoas sérias, passam por lutas, por dificuldades e por problemas. Quanto mais piamente você quiser viver, mais lutas você enfrentará. Quanto mais perto de Deus você viver, mais problemas você enfrentará, mais dificuldades você enfrentará. Quanto mais na luz você estiver, mais defeitos você encontrará, mais lutas você encontrará. Mas pastor, você falando isso, você me desanima. Veja bem, eu estou te falando do começo da história, eu estou te falando do começo da caminhada. É assim, mas não termina assim. É assim, mas não acaba assim. É assim, mas não é o final. É assim, mas as coisas não vão ser para sempre desse jeito. É dessa maneira, mas isso não vai durar para sempre. Nós também enxergamos uma luz lá no fim do túnel, nos aguardando num tempo, num momento, num lugar onde não haverá tristeza, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá luto, onde não haverá carnê, onde não haverá IPTU, onde não haverá IPVA, onde não haverá política, onde não haverá guerra, onde não haverá problema nenhum. Mas é lá no final. Enquanto a gente não chega lá, a nossa vida é marcada como a vida de Josafá, por problemas, por lutas, por desafios, que muitas vezes parecem muito maiores que as nossas forças, parecem muito maiores do que a nossa capacidade de lutar, de permanecer, de perseverar. Então, o primeiro ponto do que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite é isso.